Eu nunca imaginei que fosse olhar nos olhos de algo que não era humano, parado bem no meio da estrada, como se estivesse me esperando naquela encruzilhada deserta da BR-116. Naquele instante, eu juro que senti que a minha vida poderia acabar ali mesmo. Mas para você entender como cheguei a esse ponto, preciso voltar um pouco antes. Era mais uma madrugada comum. Eu dirigia sozinho, tentando manter o foco na viagem de volta depois de uma entrega longa e cansativa. A estrada parecia interminável. Cada quilômetro me afastava do descanso que eu tanto queria e, ao mesmo tempo, me aproximava de algo que eu jamais poderia explicar. Eu não sabia ainda, mas estava prestes a entrar em um trecho da rodovia conhecido entre os motoristas como o lugar que ninguém gosta de cruzar depois da meia-noite. Um ponto onde histórias antigas circulam de boca em boca. Histórias que eu nunca dei crédito, mas que naquela noite começaram a fazer sentido. Enquanto me aproximava da encruzilhada, comecei a lembrar de conversas antigas em postos de gasolina, quando outros caminhoneiros falavam desse trecho da BR-116 como se fosse um lugar marcado por algo que não pertencia ao nosso mundo. Alguns diziam que ali era ponto de oferendas antigas. Outros juravam que caminhoneiros tinham desaparecido sem deixar rastro, e sempre mencionavam uma figura estranha que aparecia para quem se arriscava a passar sozinho de madrugada. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, achava que eram histórias para assustar novatos, mas naquela noite, sozinho na boleia, a memória dessas conversas voltou com uma força perturbadora. A estrada, que antes parecia comum, agora tinha um peso diferente, e eu comecei a sentir um desconforto que não sabia explicar, como se algo invisível estivesse à espera de um descuido meu. Foi então que notei algo fora do normal. Na beira da estrada, próximo ao ponto onde a encruzilhada começava a se formar, havia marcas no asfalto, como arranhões profundos, riscados em direções que não faziam sentido, como se alguma coisa tivesse sido arrastada ali. Não era marca de pneu, tampouco de freada, eram cortes que brilhavam sob a luz dos faróis, quase recentes. Diminuí a velocidade para observar melhor, mas imediatamente senti que não deveria ter feito isso. A atmosfera pareceu pesar, o ar dentro da cabine ficou mais denso e um arrepio me percorreu da cabeça aos pés. Não havia ninguém por perto, nenhum carro, nenhum som vindo do mato ao lado, e mesmo assim a sensação era de que eu não estava sozinho naquele pedaço esquecido da BR-116. Quando cruzei a encruzilhada, algo chamou ainda mais a minha atenção. Havia uma figura parada bem no meio do cruzamento, imóvel, como se estivesse esperando por alguém. No primeiro instante, pensei que fosse apenas um andarilho, talvez pedindo carona ou perdido. Mas conforme me aproximei, percebi que não era uma pessoa comum. O corpo parecia torto, como se os ossos não estivessem no lugar certo, e a cabeça pendia para um lado de uma forma impossível. Mesmo assim, aquela coisa não se mexia, apenas permanecia ali, me encarando. Instintivamente, travei o volante com força e senti meu coração disparar, porque a cada metro que eu avançava, a figura parecia ficar mais nítida, revelando detalhes que eu não queria enxergar. Foi então que percebi algo que me gelou por completo. Mesmo com os faróis iluminando a encruzilhada inteira, a sombra daquela figura não aparecia em lugar nenhum. Tudo ao redor tinha sombras projetadas no asfalto, menos ela. E para piorar, os olhos pareciam dois buracos escuros, como se fossem mais vazios do que a própria noite. Eu estava dividido entre acelerar e passar por cima ou frear de vez, mas minhas mãos estavam pesadas demais para reagir. Era como se algo invisível me obrigasse a olhar para aquele corpo retorcido. A estrada que antes era só mais um trecho da BR-116 se transformava em uma armadilha silenciosa, e eu sabia que dali em diante, qualquer movimento errado poderia me colocar frente a frente com o que quer que fosse aquele bicho da encruzilhada. O mais estranho é que, quando criei coragem para piscar os olhos por um segundo,
A figura não estava mais no meio da estrada, mas sim parada na lateral, como se tivesse se deslocado em um piscar de olhos, sem dar um passo sequer. A sensação era de que ele brincava comigo, esperando para ver qual seria a minha reação. Meu corpo começou a formigar, o suor escorria frio pelas costas e, por mais que eu tentasse me convencer de que poderia ser um caminhante perdido ou algum morador da região, havia algo naquele silêncio e naquela imobilidade que me dizia que não era humano. A BR-116 parecia interminável naquela altura, e eu já não tinha certeza se estava sozinho dentro da boleia do meu caminhão. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. O vulto não apenas me observava, mas parecia se multiplicar na minha visão. A cada vez que eu encarava a estrada pelo retrovisor, jurava ver outros contornos semelhantes espalhados mais adiante, como se várias cópias daquela mesma figura estivessem me cercando, ocupando pontos diferentes da encruzilhada. Meu coração disparou, e uma ideia absurda tomou conta da minha mente. Talvez aquilo fosse o tal bicho da encruzilhada. Uma entidade que caminhoneiros comentavam em conversas rápidas nos postos, sempre rindo para disfarçar o medo. Naquele momento, a lenda parecia ganhar vida diante de mim. E eu já não sabia se tinha forças para continuar dirigindo, ou se deveria parar e encarar o que me esperava. Quando tentei acelerar para deixar a encruzilhada para trás, o caminhão pareceu pesar mais do que o normal, como se alguma força invisível estivesse grudada às rodas, segurando-me no lugar. Cada metro percorrido exigia esforço dobrado e o medo aumentava a cada instante. Olhei pelo retrovisor e, por um momento, a figura estava novamente no meio da estrada, embora eu tivesse avançado dezenas de metros. Não havia vento, não havia barulho, apenas aquela presença imponente que parecia testar minha determinação. Foi então que percebi que qualquer tentativa de racionalizar a situação só aumentava a sensação de desamparo, porque aquilo não se comportava como algo do mundo que conhecemos. Era real, mas não humano, e estava ali apenas esperando que eu cometesse um erro. Então, algo inesperado aconteceu. A figura parou de se mover, mas senti que o ar ao meu redor mudou de repente, pesado e denso, como se cada respiração se tornasse um esforço enorme. A estrada à minha frente parecia se comprimir, os limites da pista desaparecendo nas sombras, e eu comecei a perceber detalhes que antes não via, marcas estranhas no asfalto, como arranhões longos e profundos, alinhados de forma quase ritualística, e pedaços de terra e folhas espalhados de maneira irregular, como se alguém tivesse preparado aquele lugar para me esperar. Meu instinto dizia para pisar fundo e sair dali o mais rápido possível, mas algo dentro de mim me mantinha grudado ao volante, observando aquela presença silenciosa que desafiava qualquer lógica. Quando finalmente consegui acelerar, senti como se uma sombra se projetasse sobre o caminhão, acompanhando cada movimento meu. Era impossível ver claramente, mas havia um peso no ar, uma presença constante que parecia deslizar ao lado da boleia sem nunca encostar fisicamente. Meu corpo inteiro tremia, cada músculo tenso, e meu coração batia tão rápido que parecia que eu iria perder o controle do veículo. Olhando pelo retrovisor, a estrada parecia se estender infinitamente, e a figura, ou o que quer que fosse, reapareceu de repente na beira do acostamento, imóvel, como se estivesse me acompanhando sem esforço, me lembrando de que naquela encruzilhada ninguém jamais está realmente sozinho. Quando finalmente cheguei a um trecho iluminado por um poste solitário, percebi que o medo não tinha diminuído, e algo ainda pairava sobre mim. Olhei pelo retrovisor novamente e, para meu horror, a figura parecia agora estar mais próxima do que nunca. Mas, estranhamente, ela não se movia. Era como se estivesse sincronizada comigo, aparecendo sempre que meus olhos buscavam. Cada quilômetro percorrido parecia exigir mais esforço mental do que físico,
porque a sensação de ser observado, mesmo à distância, era sufocante. A BR-116, que antes eu conhecia como uma estrada comum, tinha se transformado em um lugar onde cada sombra e cada curva carregavam um aviso silencioso. Ali, na encruzilhada, havia algo que não perdoava descuidos. Quando finalmente consegui deixar a encruzilhada para trás, ainda sentia o peso daquela presença sobre mim, como se tivesse grudada no caminhão. O silêncio que voltou à estrada não era reconfortante, era denso, quase sufocante, e cada farol que surgia à frente parecia iluminar o nada, reforçando a solidão da BR-116. Mesmo já longe do local, por várias vezes olhei pelo retrovisor, esperando ver aquela figura novamente, mas só restava a estrada vazia e o eco do meu próprio medo. Desde aquela noite, nunca mais encostei em postos abandonados ou cruzei encruzilhadas desertas à noite, porque sei que o bicho da encruzilhada não esquece e que algumas histórias contadas por caminhoneiros são avisos reais para quem ousa desrespeitar a estrada. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.